É a lei que passa pela Câmara, passa pelo Senado e é sancionada pelo presidente da República. É essa lei. Essa lei conta com a participação dos representantes do povo. E lembra, parágrafo único do artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo, que vai ser exercido pelos seus representantes. Todo poder emana do povo, que vai ser exercido pelos seus representantes. Então, na hora que eu digo, ideologicamente, vamos botar aqui, eu vou botar uma palavra melhor. No mundo ideal, no mundo real, não. A gente tem uma crise de representatividade muito grande. Mas no mundo ideal, quando eu digo que foi sancionado um tributo, e que tributo expropria, quem é que quis ser expropriado? O próprio povo. De forma ideal, a gente sabe que isso é mentira. A gente sabe que isso é mentira. Mas de forma ideal, quem quis ser expropriado é o próprio povo. Vamos só lembrar uma coisa: a propriedade privada, ela é um direito fundamental. Um direito não, melhor, uma garantia fundamental. Eu tenho garantia à minha propriedade. Então, como é que o governo vai me expropriar? Porque tributar, gente, nada mais é do que pegar uma parcela do seu patrimônio. É seu dinheiro. Como é que ele vai fazer isso? Se eu der autorização a ele. É por isso que o tributo deve ser instituído por lei. Tem exceção? Tem. Poucas? Não. Muitas. Cai na prova? Cai. Você vai falar agora? Não. Por quê? Porque eu vou falar delas no momento que eu for falar de princípio da legalidade. Senão fica aula sobre aula. Beleza? Mas saibam já que tem exceção. Certo? Tributo, então, é prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção a ato ilícito, instituído por lei e cobrado mediante atividade vinculada. O que significa que ele é cobrado de forma vinculada? Qual o sentido de vinculado no final da frase? Vinculado, vamos ter cuidado, porque o código traz vinculado em duas oportunidades. Primeira oportunidade, o código fala de vinculado quando ele está falando que não é discricionário. É esse caso aqui. O tributo ele é cobrado de forma vinculada, ou seja, sem juízo de conveniência e oportunidade. Não existe na cobrança do tributo juízo de conveniência e oportunidade. Todo aquele que pratica o fato gerador deve pagar tributo. Vou melhorar. O tributo não é só cobrado dos inimigos do rei, é cobrado dos amigos também. Todo mundo paga tributo. Vamos imaginar, quem é torcedor do Vitória aqui? Vou pegar a primeira doutora aqui, não vai ter muita brincadeira ainda com o povo do Vitória. Como é seu nome, minha doutora? Grace. Vamos imaginar o seguinte: Grace está devendo 100 mil reais de IPTU. Beleza? Um belo dia, o fiscal bate na porta da casa dela e entrega a notificação. Grace aí começa a chorar e diz: fiscal, eu preciso lhe contar minha situação. Fiscal, eu sou torcedora do Vitória. Fiscal, Oscar Niemeyer morreu e não viu o Vitória ser campeão. Dona Canô morreu, nasceu e morreu, e não viu o Vitória ser campeão. Fiscal, a gente é vice-fiscal. Todo mundo sacaneia com a gente. Até o IBS está sacaneando com a gente, fiscal. Fiscal, a gente só ganhou a Copa da Uva. Está chupando uva até hoje. E aí começa a chorar. O fiscal também é torcedor do Vitória. O fiscal aí, eu lhe entendo. E abraça a Grace. E aí começam a chorar e cantam um hino. Aquela coisa toda. Grace, o fiscal e Grace pensa: ganhei o fiscal. Porra, botei para lenhar aqui agora. O fiscal foi: Grace, a gente vai para o Barradão que a gente vai ganhar.
Gol do Cuiabá, né? Vai, pronto. Mas, pague. A igreja vai dizer, pô, não adiantou de porra nenhuma. Torcedor do Vitória não tem moral nenhuma. Gente, a cobrança é estritamente o quê? Vinculada. Inclusive, eu falei do fiscal. Olha para cá. Eu estou no artigo 3º. Mas deixa eu dar uma chegada no artigo 142, que está falando do lançamento. A gente vai falar de lançamento ainda. Lançamento é o procedimento que constitui o crédito tributário. Aqui embaixo, quando ele está falando de lançamento, ele vira e diz o seguinte, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, o auditor fiscal deve, instituir o tributo, constituir o tributo. Se ele não constitui, se ele não notifica, ele é responsabilizado pessoalmente. Ou seja, é da função dele, ele não tem escolha. Ele pode até não concordar, ele pode ser até amigo da pessoa, ele pode, não interessa. A vontade dele é a vontade da lei. Então, o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculado. Vinculado não é discricionário, doutores, não é discricionário. Vamos voltar, então, para o artigo 3º. Olha lá, o 3º, aqui, com força, aquela galera que vai fazer, 53 pontos, força aí na voz de vocês. Tributo é toda a prestação? Compro em moeda ou cujo valor se possa, que não constitua sanção, instituído em e cobrado mediante atividade administrativa. Pô, senti uma galera aqui que vai fazer 53, 54. Vamos com calma. Daqui a pouco vocês têm 60. Luna, você tinha uma dúvida, diga aí. Não, ela é bem clara a questão. Ela é bem clara. Não botou ato de poluição, você tem que raciocinar que aquilo é um ato ilícito. Poluir é ilícito, multar é ilícito, esse raciocínio você tem que ter. É uma coisa que você tem que fazer. Aí não vai ter jeito. Tudo bem? Tranquilo? Doutores, diga-me, doutora. Não, aí o tributo sempre vai incidir sobre uma riqueza. Eu tenho que pegar aquela riqueza e transformar em moeda. Não existe, tributação sobre algo que não tenha valor. Sobre algo que não tenha valor. Por exemplo, é muito comum, nas redes sociais especialmente, o cara coloca lá, daqui a pouco vai estar tributando o ar que a gente respira. O ar que a gente respira tem valor? Tem. Se eu sentir falta de ar aqui agora, eu sei o valor que essa porra tem. Não é? Mas não tem valor pecuniário. Por exemplo, uma coisa que vocês adoram. O amor. O amor tem valor? Entendam bem. Eu estou falando do amor do coração. Eu não estou falando de outro tipo de amor. Os meninos da sala ficaram dando risada aí. Eu estou falando do amor do coração. Não outro tipo de amor. Certo? Amor que é comprado na esquina, não. É o amor, o amor, o amor. O amor não tem valor. O amor tem valor sentimental? Tem valor sentimental. Agora imagine se fosse tributar o amor. E aí, Lari? Ia ter gente que ia estar pagando até a eternidade, porque tem gente que ama, viu? Ave Maria. Ave Maria. Teve um amigo meu que a menina largou ele, a mãe dele me ligou, rapaz.
Vim aqui chamar ele para sair. Eu fui lá, ele estava escondido no quarto, o quarto estava fedendo. Rapaz. Ele tomou banho, saiu, a gente foi para a boate. Chegando na boate, o bicho todo triste, eu consegui, né? A gente parou, né? Tal, não, vamos tomar cerveja hoje, porra, você vai ver, rapaz, a vida é bonita, tal, e aquela coisa toda, e ele na tristeza. Quando a gente entra na boate, encontra um outro amigo meu. Quando encontra o outro, o cara começa a conversar, aquelas conversas de, né? Empolgado, porque todo castigo para corno é pouco. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas quando falou, o cara começou a chorar. Ele, Ricardão, falei alguma coisa errada? Não falou nada, não sei também. Se falou, não falou, ninguém me contou, amigo. Mas começou a chorar, ou seja, tinha aquele negócio de consumação, pagar não sei quanto para entrar na boate. Me lembrei, né? Paguei a porra, fiquei lá sentado, ouvi. Mas, amiga, é isso mesmo, né? Vamos lá. Vinculada à cobrança. A cobrança é vinculada. O ato de cobrança, não, o ato de cobrança é vinculado. Plenamente vinculada, não. A cobrado mediante atividade administrativa vinculada. O que é atividade administrativa? O ato de cobrar. Ele não pode se furtar a cobrar. Beleza? Tranquilo? Minha doutora, ficou claro? O exemplo do amor é bom. O amor de Deus, o amor do coração. Não, aí você está falando da prestação pecuniária. Aí é outra coisa. Não, aí é converter. Não. Aí não. Aí já converteu antes. Aí é converter a riqueza em moeda. Sempre a riqueza é convertida em moeda. Certo? Galerinha, coloca a observação no caderno e coloca aí STJ 353. STJ 353. Vamos lá, STJ súmula, né? Súmula do STJ 353. Vamos dar uma olhada nela aqui? Olha lá, o que é que ela está. Ih, ficou grande demais. Aqui, esse site aqui fica melhorzinho. Ó, STJ 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Coloca no caderno o seguinte: FGTS não é tributo. Coloca no caderno. FGTS não é tributo. FGTS, gente, é remuneração. Só que o leigo tem mania de achar que FGTS é tributo. Por quê? Quando você está conversando com o empresário diz, não, porque os encargos são altos. Né, 15% de IR, é 9% de CSLL, é PIS, é COFINS, é 8% de FGTS. Ele é leigo. Ele está botando a conta dele, ele imagina que aquilo é tributo, mas FGTS representa a remuneração do empregado, vai para uma conta vinculada, e de acordo com a lei, aquele dinheiro é liberado quando o cara é despedido. Não é despedido? Quando o cara, né, despedido. Demitido é quando ele pede, não é isso? Isso cai na prova também, né? Essas coisas. Acho que cai ainda. Beleza? Então, FGTS não é tributo. Muito cuidado. Porque o cara pode botar isso aqui na prova e você se lenhar. Diga, meu rei. Tem efeito, mas é imposto. O imposto de renda é imposto de renda. FGTS é FGTS. Né? Aí é outra coisa. É outra coisa. Doutores, vamos fazer uma classificação rápida, antes da gente fazer nosso intervalo da nossa primeira etapa. Olha lá. O tributo, ele é classificado, né? Tem várias classificações de tributos. O tributo ele é classificado em tributo fiscal e tributo extrafiscal. Isso aqui é importante para a gente conhecer o que é um tributo fiscal e o que é um tributo extrafiscal. Essa classificação, tributos como fiscais e extrafiscais, né, ele vai ajudar muito quando a gente estiver falando dos princípios. A gente vai ter que voltar e falar um pouquinho dele. O que é um tributo fiscal? É aquele que visa
arrecadar. Qual tributo é fiscal? Todos. Todos os tributos são fiscais. Todos os tributos visam arrecadar. Então, todos os tributos são fiscais. Beleza? Alguns tributos têm características extrafiscais. O que é uma característica extrafiscal? Ora, eles auxiliam em políticas públicas, sejam na área econômica, seja na área de saúde, seja na área social, e por aí vai. Então, por exemplo, quando eu vou pegar aqui um tributo que é extrafiscal, o II. Se eu quero que uma mercadoria entre no Brasil, o que é que eu faço? Abaixo o imposto de importação. Né? Não tem tal mercadoria no Brasil. Vou pegar aqui o trigo. A gente teve uma crise de trigo há uns 3 anos atrás. O trigo é uma mercadoria do dia a dia do brasileiro? É. As pessoas consomem muito pão? Consomem. Né? Então, veja bem, né? Se eu tenho uma crise de trigo, eu tenho influência direta na mesa do brasileiro. Eu preciso, se não está produzindo trigo suficiente no Brasil, eu preciso fazer com que o trigo entre de fora. Eu abaixo a alíquota para incentivar aquela importação. Mas, por exemplo, a indústria automobilística no Brasil é uma das indústrias mais automotiva, né? É uma das indústrias mais importantes no Brasil. O Brasil, ele coloca uma tributação sobre a importação de veículo altíssima. Se for para importar um veículo, você paga quase 2 veículos sobre aquilo. Por quê? Para defender a indústria nacional. E a FenaBrave é uma federação forte. Então, ele consegue fazer com que o governo aumente a alíquota. Então, se você for importar um veículo, isso é muito caro. Então, o imposto de importação, ele tem esse sentido. Por exemplo, o IPI. O IPI também é um tributo que ele incide diretamente sobre o consumo. Todos nós somos contribuintes do IPI aqui. Indiretamente, nós somos. Por quê? Ora, todo produto industrializado, e assim, industrialização, imagine, galera, é a coisa mais ampla do mundo. Passou em qualquer fase da indústria, tem industrialização. Todo produto que é industrializado paga IPI. Se eu quero que um produto seja consumido, eu abaixo o IPI. Na década passada, 10 anos mais ou menos, o carro 1000 tinha a alíquota do IPI quase zerada, para as pessoas comprarem. Aí ocasionou os grandes engarrafamentos nas cidades. Né? O carro ficou barato, não ficou acessível. Né? Quando estava tendo aquele boom imobiliário, a linha branca de eletrodomésticos, geladeira da cor branca, freezer branco, micro-ondas branco, porque tem o inox, que não é inox, é um pintado de cinza, e tem, o branco. O branco era mais barato mesmo, era mais barato do que o inox, porque o IPI era mais baixo. Para quê? Para atender as pessoas que estavam montando casa. Então, você queria consumir aquele eletrodoméstico. Agora, por exemplo, o cigarro. Foi até uma discussão recente do ministro Moro, agora ministro Moro. O cigarro tem uma tributação de IPI de 300%. O que acontece? Por que 300%? Para as pessoas consumirem menos cigarro. Então, o cigarro fica caro, a pessoa vai comprar um cigarro, o cigarro é muito elevado, fuma menos. Fuma menos. Só que isso possibilitou também, aumentou o tráfico de cigarro ilegal. Aí Moro estava falando, vamos abaixar o IPI para pelo menos vender cigarro legal. Aí entra no debate, que não é pequeno, é um debate imenso. Ora, se eu abaixo o IPI, eu tenho também um aumento do consumo e tenho um gasto maior com saúde. E aí ficou o debate, e o debate é amplo, não é um debate para a gente ter aqui agora, não. Aí tem que trazer número, tem que trazer estatística, tem que trazer muitas coisas para entender a questão. Porque ele estava querendo abaixar o IPI para combater o tráfico, e não combater o tráfico diretamente. Entenderam, doutores? O contrabando de cigarro. O contrabando de cigarro. O IOF, por exemplo, o IOF é um tributo de uma extrafiscalidade ímpar.
Olha bem, o IOF é imposto sobre operações financeiras. Quem já ficou um dia atrasado com um cartão de crédito, sabe o que é IOF. Um dia. Atrasou um dia, tome uma porrada de IOF lá no cartão de crédito. Tem uns sorrisos aqui na sala que já viram essa porra. Tem uns sorrisos aqui que deve ter ficado, que diabo é isso que veio na minha conta? Porque naquele momento que você atrasa, no momento que você atrasa, não paga a fatura no dia, converte-se em mútuo. Converte-se em mútuo. Então, um dia de mútuo tem IOF. Se você estiver pagando o mínimo, aí tem que você se lenha todo. Né? Aí você vai, já foi. O que acontece aí, o IOF? Porra, se eu estou em uma recessão, como eu estou agora, nesse momento, né? Nesse momento a gente passa por uma recessão, e o dinheiro está escasso na rua, eu abaixo o IOF. O dinheiro fica mais barato, as taxas sobre o dinheiro ficam mais baratas e a pessoa consegue tomar mais crédito. Agora, se eu estou num momento de inflação, tem muito dinheiro na rua, o que é que eu faço? Aumento o IOF, o dinheiro fica mais caro, as pessoas não tomam tanto empréstimo, e eu seguro o mercado. Então, o IOF, ele tem essa função, apesar de, não, ele arrecada. Não. Todos aqui têm funções fiscais, todos arrecadam. Mas eles têm funções regulatórias também dentro de um mercado. Tem funções regulatórias de forma social, de forma à saúde. Isso é importante porque a gente vai ver que esses tributos extrafiscais têm regras um pouco diferentes. Por exemplo, os 3 aqui podem ter alíquotas modificadas por decreto. São exceções à legalidade. Mas isso é assunto para uma outra aula. Galerinha, 10 minutos de intervalo para tomar aquele café maroto com o Gil e a gente volta para continuar. Galera de casa, 10 minutinhos e a gente já...